Que todo mundo ama a Sox, a priminha da Blue, e não é nenhuma novidade. Mas será que ela é só filhotinha bagunceira ou existe algo a mais por trás do jeito dela de se comportar? Se você já assistiu Bluey, com certeza conhece a Sox, a prima mais nova da Blue e da Bingo. Mas você já parou pra pensar que a Sox é um pouco diferente dos outros filhotes da série? Enquanto o Blue e os amiguinhos se comportam como crianças humanas em forma de cachorrinho, a Sox age de um jeito muito parecido com os filhotes de cachorro de verdade. Ela anda de 4 patas, não fala, morde as coisas e parece não entender muito bem o que acontece ao redor. Isso chamou a atenção de muitos fãs da série, que começam a criar teorias sobre o comportamento da personagem. Uma das teorias mais comentadas é que Sox pode ser uma personagem autista, mas o próprio criador da série, Joe Broom, já comentou que o jeito da Sox foi feito principalmente para criar situações engraçadas nos episódios, como, por exemplo, quando ela faz cocô no meio do jardim enquanto a Blue tenta contar uma história séria. Mesmo assim, muitos fãs não aceitam essa explicação tão simples. Eles acreditam que pode ter mais por trás das Sox do que só piadas. E talvez eles estejam certos. Então, pega sua pipoca, assine o canal e vem descobrir tudo sobre as Sox aqui no canal Planeta Teen. O episódio Corrida de Bebês talvez seja o mais usado pelos fãs quando o assunto é entender a Sox. Mesmo que ela nem apareça nesse episódio, ele mostra várias outras crianças da série enquanto eram bem pequenininhas. E o mais curioso é que todas elas já se comportavam de forma muito mais humana do que a Sox nos primeiros episódios. A própria Blue, ainda bebê, já andava de 2 patinhas, se comunicava com sons e brincava com objetos. Isso fez muita gente comparar e pensar, será que tem algo diferente no desenvolvimento da Sox? Mas antes de qualquer coisa, vale lembrar que cada filhote cresce de um jeito. A própria Tilly, mãe da Bluey, diz que o crescimento acontece de maneira única para cada criança. Seja no mundo humano ou no mundo dos cachorros da série. Nem todo mundo aprende a falar, a andar ou brincar no mesmo tempo. Quando olhamos para a Sox, ela parece muito mais um cachorrinho de verdade do que uma criança, como os outros personagens. Mas será que isso é um problema? Ou será que é justamente o que torna a Sox tão especial? Talvez a série esteja nos mostrando que o diferente não é errado. É só um outro jeito de crescer, e isso é algo bonito sim. Apesar do criador da série dizer que o comportamento da Sox foi pensado apenas como parte da comédia, existem episódios que levantam dúvidas sobre isso. No episódio Bump, o sábio velho cão de caça, a família participa de uma peça de teatro para alegrar a Bingo, que está doente. A Sox entra na história fazendo o papel de um cachorrinho, mas ela não parece estar atuando. Na verdade, parece que ela só está sendo ela mesma, enquanto os outros estão fingindo. Ela se comporta de um jeito muito natural, como se não tivesse entendido que aquilo era uma brincadeira. Já no episódio Cavalinho, quando Bluey deixa seu brinquedo preferido fora do lugar, a Sox começa a mordê-lo, sem perceber que está fazendo algo de errado. Mesmo com os outros dizendo não, ela continua. Isso chamou a atenção dos fãs, porque parece que ela tem dificuldade de entender certos limites sociais. Além disso, não podemos esquecer que ela anda de 4 patas, não fala muito e reage de maneira única às situações. A verdade é que nos episódios mais recentes, ela aparece andando como os outros e até falando, mas isso só aconteceu depois que os criadores foram questionados sobre ela ser muito diferente. Será que foi uma mudança proposital? Ou será que estão só tentando contar aos poucos uma história maior? Mas fala aí, qual é a característica da Sox que você acha mais especial? Conta pra gente com a hashtag Sox nos comentários. Até hoje, a série nunca mostrou a Sox indo pra escola, o que é curioso, já que ela parece ter idade pra isso. Será que ela estuda no mesmo lugar que os outros personagens? Ou precisa de um ambiente diferente, com um suporte especial? Muitos fãs acreditam que essa ausência não é por acaso. A própria Lu do estúdio já confirmou que ajustou o comportamento da personagem depois de perceber que ela estava destoando demais das outras crianças. Isso só aumentou as suspeitas de que já existe algo maior por trás da Sox. O criador Joe Broom disse que a série queria retratar que cada filhote cresce de um jeito único, mas se fosse só isso, por que mudar o jeito do personagem ao longo da série? Por que não só manter a Sox sendo quem ela realmente era desde o começo? No site oficial da Bluey, na descrição da Sox, diz que ela ainda tem hábitos de filhote, como lamber, morder e ofegar. E que já aprendeu a falar, mas continua sendo bem agitada. Parece pouco para explicar tudo. Pode ser que, aos poucos, a série revele que ela realmente vive com uma condição especial, como o autismo. E talvez a ausência dela na escola
seja justamente uma pista que essa educação precisa ser adaptada. Será que é isso que o futuro da Sox vai nos mostrar? Se a Sox for mesmo uma personagem autista, isso pode abrir espaço para algo muito mais importante dentro da série. Não porque a vida dela será limitada, mas porque mostrar uma personagem com autismo em uma animação tão popular pode transformar o jeito como as pessoas enxergam o assunto. Bluey sempre tratou de temas sensíveis com muito cuidado, e talvez a Sox seja a próxima grande lição que a série quer ensinar. A gente sabe que o mundo real ainda tem dificuldade em incluir pessoas autistas, e é justamente por isso que a Sox pode representar tanta coisa. Com ela, a Lua do Estúdio pode mostrar como a inclusão deve começar desde cedo, com apoio, paciência e afeto. Se a série resolver acompanhar o crescimento da personagem, vai poder explorar os desafios que pode enfrentar, fazer amizade, lidar com regras escolares, encontrar seu espaço no mundo. Mas precisamos lembrar que ser autista não impede ninguém de ter uma vida feliz. Com o apoio da família e dos amigos, Sox pode crescer com confiança e autonomia. E mostrar isso seria um passo enorme para que as crianças autistas se vejam nas histórias que amam. Mas a Sox não é a primeira personagem da série com uma condição especial. Um dos exemplos mais claros é Jack Russell. Ele é um cachorrinho que tem muita energia, dificuldade de concentração e no próprio desenho chega a dizer que tem um problema para focar. Mesmo sem usar o termo, os fãs identificaram rapidamente que Jack tem TDAH. Outro exemplo é o Doug, um cachorrinho que se comunica por língua de sinais. A série nunca confirmou se ele tem surdez total ou parcial, mas o importante é que sua forma de se comunicar é respeitada e aceita por todos os outros personagens. Isso mostra que o Ludo Studio sabe a importância da representatividade, e se Sox for mesmo uma personagem autista, ela estaria apenas se juntando a um grupo que já existe dentro do universo da série. Talvez a diferença seja que, dessa vez, a condição dela seja mais profunda e complexa, mas isso não muda o principal. Todos esses personagens são amados exatamente do jeitinho que são. E se você gosta mesmo da série Bluey, assina o canal para ficar por dentro de todas as novidades. Existem outros personagens que também podem ser considerados especiais, e o desenho nunca deu uma resposta direta sobre eles. Um exemplo é aquele cachorrinho que aparece em uma cadeira de rodas no episódio O Jogo do Silêncio. E tem também o Mackenzie, que claramente passou por um trauma de infância. A série nunca explica exatamente o que aconteceu com ele, mas mostra que ele é sensível, reflexivo e como os amigos o ajudam a lidar com isso. E a tia Brandy, que já passou anos enfrentando dificuldade para ter filhos. Não sabemos se foi uma questão de saúde física ou emocional, mas é mais bonito ver que ela conseguiu realizar o sonho. A beleza de Bluey está justamente em mostrar personagens com histórias difíceis, mas que se apoiam e se amam. Talvez a Sox seja mais um entre tantos que não precisam de rótulo para serem incríveis. Mas se a teoria estiver errada, será que a Sox é mesmo uma personagem autista? Quando assistimos com atenção à segunda e terceira temporada, também aos mini-episódios, começam a surgir algumas pistas de que talvez tudo não passe de uma confusão. Lá no começo, Sox andava de 4 patas e não falava. Nas temporadas seguintes, a gente vê que ela começa a andar em 2 patas, se comunicar bem e até interagir como qualquer outra criança. No mini episódio Buzinada, ela até vai até o tio Stripe, pede para brincar apertando o nariz dele e entende tudo que ele fala. Nada nela parece indicar uma dificuldade de comunicação. E no episódio do casamento da Frisk, Sox leva as alianças dos noivos e brinca com um brinquedinho no bolo, se divertindo igual a todo mundo. Sox está crescendo, aprendendo e amadurecendo. Talvez seu comportamento anterior fosse apenas uma piada com a ideia de que os filhotes agem como cachorrinhos reais. Além disso, o design da personagem mudou ao longo do tempo, e hoje nem as listras nos pés, que explicavam o nome Sox, em português significa meias, estão ali mais. Ninguém sabe o porquê. Seja como for, uma coisa é certa: se um dia a série decidir mostrar um personagem com autismo, ela vai fazer com todo o carinho que sempre demonstrou. E até lá, a gente continua acompanhando tudo por aqui, com os olhos atentos e coração aberto.